Olá pessoal da Solar TV, mais um Solar TV Entrevistas começando aqui e hoje um convidado ilustre, o presidente da Abesco, Frederico Araújo. Seja bem-vindo, Frederico, tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Eu que agradeço a essa oportunidade de estar falando com vocês aí. Obrigado mesmo. Bom, primeira coisa é, o que é a Abesco? A Abesco é a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, ou seja, as empresas que no Brasil trabalham a eficiência energética. A Abesco hoje congrega mais de 90 associados no Brasil em termos de empresas de eficiência energética, né, e empresas da cadeia, né, do setor de eficiência. E nós temos hoje 23 anos de mercado. Poxa, que legal. E quais são as principais ações hoje da Abesco, da associação? A Abesco ela promove toda a área de eficiência energética no Brasil, né, principalmente com relação a todas as questões normativas, né, ou seja, questões de relacionamento com o governo, com os fornecedores da cadeia produtiva, também com os nossos associados, né? Buscando sempre gerar, né, negócios para essa cadeia e também buscar um relacionamento com o governo, né? A área de eficiência está muito ligada também a programas governamentais, como o Programa de Eficiência Energética da ANEEL, que foi instituído pela Lei 9.991 de 2000. Então, a gente acaba tendo uma relação muito próxima com o Ministério das Minas e Energia, com a ANEEL, para a gente debater e aplicar esses recursos do Programa de Eficiência, né, que é um recurso muito importante para o nosso país e para o setor de eficiência energética do país. Com certeza. Ou seja, as empresas que desenvolvem tecnologia para trazer eficiência energética, né, produzem produtos e serviços, mas sem a contrapartida que é a questão política por trás, para desenvolver leis que tragam isso junto com o desenvolvimento do país, não funciona. Concorda, Fred? Sem dúvida. Nós temos, hoje que está muito próximo, né, do legislativo e do executivo, em termos de pensar no futuro do país e agregar esse pensamento nessa construção estratégica do país. Eu acho que a gente tem visto cada vez mais o nosso governo tendo uma visão estratégica de longo prazo, né, buscando, né, ter essa visão e ações nessa linha. E nós, né, da associação, como outras associações, como a BGD, a Absolar, estão sempre procurando criar um canal de interlocução com os stakeholders, né, mas nesse caso em especial, da nossa conversa aqui, do governo, dos políticos, né, para a gente alertá-los, por exemplo, talvez do melhor caminho. Na verdade, não é bem um alertar, mas discutir o melhor caminho e construir a 4, 6, 8, 10 mãos o melhor caminho para questões ligadas à eficiência, aos renováveis, né, que a TV Solar aqui bem representa a geração solar, né, no país, mas a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né, principalmente buscando atender, eu falei do programa de eficiência, mas também atender o Acordo de Paris, que fala de reduções no Acordo de Paris que estão ligadas à eficiência energética. Então, o país, para atender ao que ele comprometeu, ele está muito alinhado a essas questões, né, de eficiência e renováveis, né? Vamos colocar esse binômio aí, que ele às vezes se confunde, né? Quando você fala, geração solar, é eficiência energética. Quem disse que não? Né? Só que é uma modalidade onde você está gerando energia nesse processo. E por outro lado, quando a gente fala dentro da associação muito em eficiência energética, a gente está evitando perdas. Então, quando você agrega as duas coisas, fica um casamento perfeito, né? Quando você conecta as duas coisas. É igual você pegar uma piscina que ela está cheia de furinhos e a gente vai lá
a Besco vai lá, as nossas associadas tentam tampar os furos. E aí vem o solar e coloca o cano para encher a piscina, né? E se a gente não tampar esses furos, a gente aumenta o desperdício, porque a gente tem um efeito de investimento em solar muito mais alto, porque a gente não acabou com as perdas. Então a gente está muito preocupado com isso. E voltando à interlocução com o governo, eu acho que essa interlocução é fundamental para a gente ter um mercado sólido, com menos imprevisibilidade, como a gente vê hoje em dia, né? A gente sofreu isso no campo do solar no ano passado, no final do ano passado, foi um grande movimento que teve no Brasil devido à mudança da 482, e foi fundamental o papel das associações nessa interlocução com o governo, né? Foi fantástico. E eu acho que trouxe para a luz alguns questionamentos ou alguns pontos que um lado da moeda estava falando que era negativo, né? Muito negativo. Não, está usando o sistema, não, isso aqui está trazendo um mal maior do que o benefício real que traz. E aí, quando a gente veio nas discussões e colocou as associações falando, mostrando os resultados efetivos, falou, peraí, não é bem assim. O curso não é esse, né, que é o super negativo, né? Então a gente tem que equilibrar, e esse diálogo aberto traz o equilíbrio. E as associações que têm essa função, né, de levar as demandas lá para Brasília e para os estados e abrir esse nível de discussão mais, eu vou falar assim, alto nível, né? Porque eu não fico chororô, né? Fica muito chororô, e a gente leva dados técnicos de mercado e de ganhos efetivos para a cadeia produtiva e para o país no final do dia, né? Legal. Você que monitora essas atividades, o que você considera ideal que o país cresça com uma eficiência energética, que a catraca gire mais rápido, né? O que o governo poderia fazer para melhorar o andamento da tomada de decisão na colocação de eficiência energética nas empresas, nas residências e tudo mais? Eu acredito que o governo ele poderia alinhar muito o discurso dele, que fala que a eficiência energética é estratégica para o nosso país, bem como fala dos renováveis também, de forma geral, do ponto de vista estratégico, mas no momento de conceder, por exemplo, benefícios ou incentivos, eu vou até tirar a palavra benefício, né, porque está ajudando, né, mas incentivos para o desenvolvimento dessa cadeia no Brasil, não só incentivos financeiros ou tributários, mas de marco regulatório. É falar que uma nova construção, ela tem que ser verde, ela tem que ter lâmpadas de LED, tem que usar ar-condicionado com selo Procel ar, tem que ter um bombeamento de água, se for necessário, com motores e bombas certificados Procel, que nós temos, tem que ter uma geração fotovoltaica ou de outro tipo que seja sustentável, né? E aí a gente não tem muito isso. Para você ter uma ideia, o Brasil tem o Plano Brasileiro de Etiquetagem de Edifícios, que é conduzido pelo Procel, que é o Procel Edifica, né? E tem uma legislação, eu agora não me recordo o número dela, que exige que toda nova construção pública no Brasil e toda reforma de prédios públicos tem que seguir o Procel Edifica, esse selo de certificação. E aí você vai me perguntar assim, Fred, quantas obras estão seguindo isso no Brasil? Eu posso arriscar que pouquíssimas obras estão fazendo. Isso é eficiência energética, por exemplo. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto agora, no ano passado, na Universidade Federal de Goiás, que a gente certificou a universidade, fez uma consultoria na universidade e certificou um edifício. E apesar de ele não ter sido nascido o seu projeto construtivo seguindo as melhores práticas de construções eficientes, ele obteve o selo A de Procel, com a troca dos equipamentos para equipamentos mais eficientes e com uma geração fotovoltaica em cima dele.
Então, olha que legal, a gente fez o casamento entre eficiência, geração e obteve um celular. E esse é um exemplo que poderia a gente ter um incentivo do governo muito maior para os mercados de eficiência e geração no Brasil, ou se diz o mesmo mercado, né, que é tudo eficiência, é só falando que as novas obras, e exigindo isso, porque ele falou por lei, mas ele não fiscaliza. E não fiscaliza ele mesmo. Ele não fiscaliza ele mesmo. Então fica uma coisa. Se a gente tivesse isso no Brasil, a gente teria não só as novas obras e um mercado crescente, por exemplo, no público, eu estou falando no público por enquanto, nós teríamos também uma disseminação da cultura da eficiência energética no Brasil. Porque imagina que se todo cidadão brasileiro entrasse num prédio público, entrasse numa universidade pública e visse lá na entrada do prédio um selo de eficiência energética, um selo que aquele prédio segue os melhores padrões, sendo A, B, C ou D, e depois ele revisasse o C, revisa para D, melhora, nós teríamos a cultura sendo disseminada no Brasil. Eu acredito que a gente tem um grande problema de cultura da eficiência no Brasil. A cultura de renováveis no Brasil. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento é disseminar cultura. É disseminar conhecimento, que isso é importante, que isso é válido, que isso pode ser feito. Sim. E não é tão caro assim. Coloca na ponta do papel que você vai ver que os paybacks são rápidos. É cultural, né, Fred? Os grandes, como você citou, a gente só está falando de governo ainda. O governo teria que dar exemplo, a fiscalização deveria ser uma fiscalização à parte do governo e ficar em cima e exigir que isso aconteça, né? Bom, enfim, a gente vai para os bancos agora. Vou falar da Caixa Econômica Federal, que tem o selo azul, né, que é um selo de certificação para... Também é uma forma de certificar uma construção sustentável. Mas veja, isso vários bancos deveriam fazer, e fazer uma taxa de juros, uma tomada de crédito diferenciada para quem atingir a pontuação de eficiência. Então, pontuação em água, em energia, em resíduos. Quando você falar que você terminou a tua obra e você conseguiu ser certificado por aquela tomada de crédito da Caixa Econômica, você deveria ter uma diferença na tua tomada de crédito. Você concorda com isso, Fred? Eu concordo, e eu concordo que esse é o tipo de coisa que eu estou falando, incentivo, não é só um benefício, é incentivar, né, as práticas de mercado. Se a Associação Brasileira dos Bancos, por exemplo, tomasse essa medida de falar, não, todos os bancos vão ter produtos de crédito que vão ter taxas subsidiadas, ou taxas, não é subsidiadas, menores taxas para quem cumprir esses requisitos. Cumprir um processo, um edifica, não, o processo está lá. E não só no fim, né, no motor, no reaproveitamento de água, no processo construtivo também. Porque a gente pensa muito, eu coloquei um motor legal, eu coloquei aproveitamento de água. Peraí, mas quando eu perdi para fazer? E a casa? Quanto foi impactado o meio ambiente pela construção da casa? Aí é que está a escolha de materiais que tem o círculo, né, que é o berço ao berço. Que material que você está colocando ali? É eficiente? Isso. E não só o material, mas o processo construtivo. Que o desperdício também está no processo. Não adianta eu ter um material que ele tem um ciclo de eficiência no processo produtivo dele, se no processo construtivo eu não tenho. Eu acabo com esse balanço energético, esse balanço, né, de sustentabilidade, né? Que aí tudo que eu sou sustentável ao final do processo. Não sou. Então, mas eu acho que dessa forma, Ricardo, nós teríamos, de novo, um mercado sendo alavancado por práticas, né, e por todo o sistema pensando nisso, né, de fato. Né? Quando o sistema pensa nisso tudo, ele é uma alavanca, ele vai naturalmente. Eu não preciso do governo intervindo tanto. Se o mercado entende a prioridade de ter obras mais eficientes, de ter edifícios mais eficientes,
E aí vem, você bem trouxe aí um selo um selo ligado a um produto de crédito. Benefício, exatamente. E bom, tá tudo a jogada. O ponto positivo do mercado aconteceu, entendeu? Quando você faz essa associação. E eu acho que a gente precisa mais disso, de fato. Então, pessoal, fica aí, olha só. Quem deveria realmente ajudar aí a fazer a catraca girar? Vamos começar pelo governo, pelos bancos, que podem fazer esses atrativos aí acontecerem, e aí sim as coisas começam a andar de uma forma mais rápida. Não que não estejam andando, não, mas poderia ser mais rápido, mais eficiente, né, para a gente cumprir. É o que você falou do Acordo de Paris. O tempo está rodando, a gente tem que cumprir, mas o tempo está aí, né? Então o tempo é muito valioso. O Fred, agora a visão do Fred. O que você faria para melhorar alguma política que faria diferença para esse caminho de eficiência energética, se você pudesse bater o martelo agora? Nossa, eu penso em várias vertentes, né? Numa vertente governamental, a gente já tem um programa de eficiência energética da ANEEL, que é um bom incentivo para o mercado, para o setor. Eu acredito que ele faz uma injeção de capital importante, porque, para quem está nos ouvindo e não conhece o tema, as distribuidoras de energia são obrigadas, por lei, a investir 0,5% da sua receita operacional líquida em projetos de eficiência energética, onde 0,1 vai para o Procel, para financiar o Procel, e 0,4 fica para financiar projetos de eficiência. Só que, por exemplo, nos últimos anos, nós tivemos uma não aplicação desse recurso pelas distribuidoras, que chegaram estima-se que é uma ordem de quase 1,9 bilhões de reais não investidos. E o valor corrente é 500 milhões, mais ou menos, ano. A gente chega... É só olhar, olha o resultado operacional líquido e faz essa conta. Como eu estava falando, assim, quando você vê esses valores aplicados, né, que anualmente cerca na ordem de 500 milhões e tem 1,9 bi, e o governo agora, com essa crise do Covid, por exemplo, está querendo usar esse recurso para auxílio aos empréstimos das distribuidoras, né? E, não é a finalidade, né? E a gente entende que todo mundo tem que fazer sua cota de sacrifício, mas está fazendo a cota de sacrifício onde tem o maior impacto para a sociedade, que é o programa. Usar o dinheiro para pagar a dívida é usar a verba de uma forma one shot, né? E usar ela em ações de eficiência, que elas são duradouras, são perenes. É muito melhor você usar perene, mesmo que para toda a sociedade, porque se eu invisto numa ação que eu reduzo o desperdício de energia, e eu reduzo conta, reduzo gasto, ele é muito melhor. E eu acho que a gente teria que ter uma modernização do programa de eficiência energética, uma fiscalização dele maior do ponto de vista desse programa. Do ponto de vista do mercado fora do programa de eficiência energética, eu acredito, e tem algumas frentes trabalhando, tem o Lab de Finanças do Procel trabalhando nisso, né? Que tem vários atores internacionais também discutindo isso. A gente precisa hoje no Brasil ter, como hoje já tem na energia solar, que ela evoluiu para isso, que o setor financeiro, o mercado de capital, entenda, o mercado de capital, não a bolsa, mas o dinheiro, os fundos, entendam os projetos de eficiência e comecem a investir mais nesses projetos de eficiência energética. E o nosso mercado também precisa evoluir em termos de instrumentos jurídicos que dê segurança para ambas as partes. Hoje a gente não tem isso. Mecanismos de medição e verificação de resultados desses projetos que sejam entendidos pelos bancos e talvez uma criação no Brasil de um fundo garantidor para a eficiência energética, para os resultados dos projetos, seguros. Então a gente precisa, na verdade, ter uma discussão um pouco maior para tirar até mesmo das costas do governo essa obrigação ou esse peso
em termos de apoiar a eficiência energética no Brasil, e o próprio governo, com a iniciativa privada, começar a pensar em instrumentos que destravem isso, que a gente tenha debêntures para eficiência energética, por exemplo, que a eficiência entre na discussão, por exemplo, de infraestrutura, porque hoje tem debêntures para infraestrutura. Ontem saiu até um decreto, que é o decreto 10.387, que ele muda o decreto 8.874, que fala dos projetos prioritários na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E esse decreto ele introduziu como área prioritária os renováveis, solar, biogás, biomassa, resíduos. Ele trouxe o saneamento público como prioritário, que era, mas não trouxe a eficiência energética. Então, isso trava para ter instrumentos financeiros para financiar a eficiência energética no Brasil. Aumenta o potencial de investimento em renováveis, mas reduz o potencial de investimento, ou não altera, que hoje já é quase nulo, em eficiência energética. Então, a gente precisa ter um olhar mais amplo da importância da eficiência energética no país, pelo governo, e ele nos ajudar a levar isso para os bancos, a levar isso para o setor privado, que o capital entenda que é bom investir em eficiência energética. Além de estar seguindo as ODS da ONU, está lá, eficiência energética no ODS, e também no Acordo de Paris. Então, você tem tudo isso. E eu tenho ouvido muito falar, eu tive umas conversas com o Ministério das Minas e Energia e com o ministro Bento Albuquerque, né, que ele fala muito que a eficiência energética é prioridade para esse governo, é estratégico para o país. De fato é. Mas agora nós temos que tornar isso uma verdade, tornar isso de fato uma estratégia. E no momento que fala que é estratégico, que você pega uma verba do programa de eficiência e usa para pagar uma coisa que não tem nada a ver... Não é eficiente. Eu tenho que ser estratégico de fato e eu tenho que tomar medidas que estejam alinhadas ao discurso e à estratégia. Onde eu tenho uma estratégia, um discurso e eu tenho uma medida díspare a isso, fica estranho, né? Então a gente tem que ter uma linha de atuação no Brasil olhando para isso. Porque a gente tem um potencial enorme. Eu vou dar um exemplo, Ricardo. Iluminação pública no Brasil. Quantos pontos de iluminação pública tem no Brasil? Vocês sabiam que o projeto de eficiência em iluminação pública reduz até 65% o consumo dos municípios com essa conta de energia? É um número muito importante saber. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Eu estou dando exemplo porque esse é um exemplo muito próximo a todos nós. Quando a gente sai das nossas casas à noite, o que nos dá segurança é a iluminação pública. E muitas vezes ela está lá amarela, está ruim e tal, e tem um potencial enorme de eficiência energética. Um potencial do mercado, de geração de emprego, de negócios, incrível. Hoje nós temos fábricas no Brasil que fabricam luminárias LED. Nós somos totalmente dependentes do mercado externo. Vamos colocar isso para girar? Vamos colocar isso para girar hoje no Brasil. Isso é um exemplo. Fora, eu tenho milhões de outros exemplos de potencial hoje no saneamento, na indústria. Pegando esse teu exemplo, né, Fred? Esse exemplo é muito bom para falar assim, poxa, aí olha como o governo e fortalecimento da indústria nacional tá aí nesse teu exemplo. Né? Se a gente tivesse leis que incentivasse ali as indústrias a fabricar aqui o poste, a parte de sustentação, o LED, um controle inteligente, a internet das coisas conectado nisso, poxa, vamos diminuir, só com a perda a gente se paga tudo isso. Né? É muita coisa bacana que dá para se fazer. Sem dúvida. E é interessante que dá, por exemplo, em tudo isso, agregar os renováveis, as gerações, a geração distribuída. Por que não?
Mas hoje não tem instrumentos jurídicos que nos permitam fazer isso de uma maneira natural, se assim eu posso dizer. Entende? E a gente poderia ter toda uma cadeia de negócios, de investimento, de geração de emprego e renda para o país. Olha quantas cidades nós temos no Brasil, só nesse exemplo que eu dei. Quantos pontos de iluminação pública tem no Brasil? Quantos? Quantos empregos, quantos carros para troca, pessoas para troca, indústria nacional, geração de impostos nessa cadeia inteira. É maravilhoso o processo e ainda é renovável, ainda é limpo, ainda é sustentável. Exatamente. Criar os postes autônomos, né, em alguns lugares, a gente pode fazer muito emprego, geraria, mexeria com uma cadeia gigantesca, e só neste exemplo que você está citando, hein? E o exemplo é simples, né? Parece simples, né? Uma vez eu tive um professor que falava de empreendedorismo nos Estados Unidos, que falava comigo assim, pô, olha, você sai na rua e olha para o lado que você vai ver uma oportunidade. Na verdade, você sai à noite, olha para que te ilumina, você vai ver uma oportunidade, entendeu? E como várias outras, né? Hoje tem uma grande discussão de saneamento no Brasil, né? Saiu até no Valor Econômico cerca de 2 semanas que o governo pensa a retomada por meio do saneamento, de levar água e captação de esgoto para as pessoas. Nos nossos associados tem alguns deles que trabalham na área de eficiência e perdas em saneamento. É um potencial enorme. São paybacks de trocas de motores e bombas de conjunto de 1 ano e meio, 2 anos. Um motor que dura... Tem motor que a gente encontra em obras em instalações que é da década de 50, 60. Estão lá funcionando. E perdendo energia, perdendo automação, perdendo... E a gente está vendo agora também, atrelado a isso, eu me lembrei falando disso, o IoT, né, a tecnologia vindo, a automação vindo, para tudo isso, né? Para a iluminação pública, para o saneamento, para a energia solar, tem hoje muitas automações que eu tenho visto isso gerenciamentos mais finos, né, de dados, inteligência artificial. Então a gente está vivendo uma oportunidade de uma revolução e ainda com impactos fantásticos do ponto de vista de geração de emprego. E o saneamento vai vir aí com isso agora, né? E potenciais também de aplicar motores da indústria nacional, bombas da indústria nacional, né? Projetos hoje de geração com resíduos do lodo do processo de tratamento de água, com biogás. Tem já no Brasil empresa fazendo isso, e brasileira. A gente tem que importar tudo isso. É lógico que naqueles mercados que a gente tem necessidade ainda, que a gente não tem escala, vamos importar sim, é natural. Mas, por que não convidar esse pessoal a vir para o Brasil? No solar, né, a gente sabe que a placa produzida fora do Brasil era mais barata do que a produzida no Brasil devido à carga tributária. De novo o governo. Aqui. Então, peraí, vamos parar com isso, vamos olhar para dentro, vamos olhar o que a gente pode potencializar esse mercado interno. E a gente tem um mercado gigante, né? Nós somos uma das principais nações do mundo, em termos de geografia, de tamanho geográfico e de população também. E econômicos também, pena que a gente tá vivendo esses altos e baixos. Mas o potencial econômico do Brasil, ele é muito interessante, porque nós temos uma economia relativamente estável, e ainda muito a se fazer. Olha que oportunidade, né? Você tem um ambiente de negócio que tem que ter ajustes, mas ele é bom, a gente está vivendo aqui, né? A gente faz negócio aqui. E com potencial gigante, né? Quando você fala de geração, de eficiência, saneamento, de iluminação pública, de motores, de bombas, de ar-condicionado, a gente tem um potencial enorme no nosso país. Aí é que tá, as conversas certas se encaixarem. Eu vou trazer, a Solar TV vai trazer aqui mais conversas, vou convidar o Fred aqui novamente. Quero trazer aqui Santander, Caixa Econômica, para a gente discutir isso, da questão do apoio em um diferencial na tomada de crédito,
Vamos trazer aqui alguns representantes do governo também para discutir. E você vai ser nosso convidado, Fred, para participar dessas discussões, porque quem sabe as nossas discussões também fomentem aí uma tomada de uma ação, tanto que a gente espera aí para melhorar a nossa eficiência energética no país. Tá ok? Pô, você é ótimo, eu agradeço mais essa oportunidade. Eu acho que só hoje em dia levando as discussões à luz, né, trazendo à luz as discussões de alta qualidade, né, que a gente vai ter as mudanças acontecendo no país. Com certeza. Basta encaixar as conversas, né? É isso aí, Fred, obrigado por sua participação e seja sempre bem-vindo aqui na Solar TV. Obrigado, Ricardo, e obrigado pela oportunidade de novo. A Besco agradece demais e conta conosco aí em qualquer das suas iniciativas para a gente discutir eficiência, geração no Brasil, porque a gente tem que destravar esse mercado e fazer com que ele cresça, gere emprego e renda para a nossa população. Legal, Fred. Principalmente na crise. Com certeza. Muito obrigado e vamos fazer sim. Com certeza vamos fazer mais encontros aí, produtivos aí. Abraço, Fred. Obrigado. Um abraço. Obrigado.